A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao canal Meu Mestre em Teologia com o pastor Alcemar Almeida. Hoje eu vou te ensinar uma exegese simples, prática e verdadeira da parábola do bom samaritano, tá? Eu vou te mostrar hoje que a complicação são as pessoas que fazem da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é simples, a Bíblia, ela é clara, mas precisa estudar. Hoje eu vou te mostrar que estudando, com a unção de Deus, orando, você consegue enxergar, na verdade, o que a Bíblia está falando. O que o escritor, usado por Deus ali, relatou. O que Jesus estava falando. Eu vou mostrar a confusão que muita gente faz de um texto simples, uma conversa simples que Jesus teve com um judeu, mestre da lei. Mestre da lei eram aquelas pessoas que eram formadas, eram religiosas, eram teólogas, conhecia muito de hebraico, conhecia de grego, conhecia a Bíblia do Antigo Testamento, sabia tudo. Mas sem uma vida convertida a Cristo, sem a presença do Espírito Santo, a pessoa ela faz uma confusão tremenda. Ela começa a trazer para dentro do texto bíblico coisas que não existem. Aí, meu amigo, faz confusão. E a parábola do bom samaritano, hoje nós veremos uma boa exegese desse texto, para você aprender a fazer exegese de um texto bíblico. O texto bíblico é assim, Lucas capítulo 10, versículo 30 a 37. São palavras de Jesus Cristo, tá? Foi Jesus que falou isso, olha. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo, passou de longe. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou longe também. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo, no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus, vai e faze da mesma maneira. Jesus, ele disse que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Certo? E essa pessoa, os ladrões roubaram, bateram, machucaram. Aí, para uma boa exegese, você precisa saber, primeiramente, se esse texto é uma parábola. Você faz essa pergunta, esse texto é uma parábola? Aí você vai ter que observar os seguintes pontos. É uma parábola. Por quê? Porque a estrutura do relato segue o padrão
das parábolas de Jesus. Qual o padrão? Jesus introduz uma situação comum. Um homem atacado por ladrões. Naquela época, nesse caminho ali, era comum ter assalto. Então era uma coisa que acontecia sempre. Alguém sendo roubado, alguém sendo machucado. E ladrão, em toda a época, sempre existiu. E normalmente ladrão, quando ele chega, é usado pelo diabo para quê? Para machucar as pessoas, para tirar, né, as coisas das pessoas. E se ele puder fazer maldade, o ladrão faz. Por quê? Todo ladrão é dominado por diabo, dominado pelo diabo, dominado por Satanás, né? Tanto que a Bíblia diz que os ladrões não vão entrar no céu, não tem lugar. Tanto que Judas, quando ele foi ali, traiu Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que ele era ladrão. Era um ladrão. Ele metia a mão na bolsa. E ladrão, ele é ganancioso. Tanto que por ganância traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Então, o ladrão tem uma personalidade, né, guiada pelo inimigo. Precisa de libertação. Só Jesus Cristo. Jesus pode transformar um ladrão em um cidadão de bem. Tá? É parábola por quê? Porque há personagens representativos. Por exemplo, tem um sacerdote, tem um levita e tem um samaritano. O foco está em uma lição moral e espiritual, não em detalhes históricos. O contexto afirma que é uma resposta ilustrativa. Olha, o versículo 29, Jesus disse, aqui foi o escritor, né, que escreve, olha só, versículo 10, 29, como é que começou tudo isso? O mestre da lei respondeu assim, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Tá? Gerou essa parábola por causa disso. Jesus responde a pergunta do intérprete da lei, do mestre da lei, com uma história fictícia, para ensinar uma história, um princípio espiritual. Então, é normal que as parábolas, elas sejam histórias fictícias. Elas são baseadas em situações realistas do cotidiano, tá? Para trazer uma verdade espiritual, um paralelo. Então, o caminho de Jerusalém para Jericó, tá? Era realmente, naquela época, perigoso. E ataque de ladrão era comum naquela época. Então, era coisa que todo mundo que estava ouvindo aquela história que Jesus estava contando sabia o que era, que acontecia normalmente ali. Então, isso não significa que o evento que Jesus contou foi o que realmente aconteceu, mas que era algo plausível para os ouvintes. Era algo de conhecimento geral. Em Lucas capítulo 8, versículo 10, Jesus disse assim, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e aos demais fala-se por parábolas. Jesus disse que aos discípulos ele revelava os mistérios, mas às outras pessoas ele tinha que contar parábolas, porque não conseguiam entender. Os apóstolos, os discípulos eram convertidos a Cristo, eram seguidores de Cristo, confiavam no que Jesus falava. Mas os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os samaritanos, eles não confiavam em Jesus. Não acreditavam que Jesus era o Messias e era o Salvador. Então, qual o propósito da parábola do bom samaritano? Qual o propósito? O verdadeiro próximo
não é definido por etnia ou religião, mas pela compaixão e pelo amor ao próximo. Jesus inverte a pergunta, em vez de perguntar, quem é meu próximo? Ele ensina que devemos nos tornar próximos dos necessitados. Então, qualquer pessoa que tem uma necessidade, né? Eu, como cristão, como servo de Deus, como homem de Deus, você, como mulher de Deus, ajude. Ajude, tá? Agora, ajude mostrando a pessoa que você ajuda, não é porque você é bonzinho, não é porque você é boazinha, não. O homem, o ser humano, por si só, ele não é bonzinho, tá? Tem até algumas religiões aí que ensinam e que é pela bondade e que precisa ser bonzinho. Nós somos bons porque Cristo está em nós. É o Espírito de Deus que nos torna amáveis, pacientes, bondosos, ajudadores. Nós temos que ensinar as pessoas que se não fosse Cristo em nós, nós seríamos iguaizinhos a todos os homens da face da terra que não confiam em Deus e que não têm Deus. Porque a natureza humana, ela é má, tá? E quando ela não tem Deus, ela não tem Cristo, ela faz até boas ações, mas para mostrar que ela é boa. Não que Deus é bom, mas que ela é boa. Mas você, quando é cristão, não. Você faz o bem, mostrando que você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus. É por isso que você faz o bem, para glorificar o nome do Senhor. Em Mateus 22, 39, diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aí, ó, está lá no Antigo Testamento. E Jesus aqui repete esse versículo. Então a parábola do bom samaritano ensina que a verdadeira fé, ela se manifesta em atos de amor e misericórdia. Eu tenho misericórdia porque eu tenho fé em Deus. Eu amo o meu próximo porque eu tenho fé em Deus. E a minha fé em Deus me levou a aceitar Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. Agora, olha a confusão que muitas pessoas fazem com essa parábola. Vou te dizer aqui. Essa confusão, nós chamamos, nós que somos estudantes da Bíblia, nós chamamos de exegese, tá? Exegese. Não aparece na Bíblia esse termo, mas esse é um prefixo que significa trazer, tá? E exegese significa guiar. Então, exegese significa impor ao texto bíblico um significado que não está lá. É interpretando de forma subjetiva e desconectada do texto original. Então, essa exegese, muitas pessoas fazem isso, pregam usando isso. Mas você agora está aprendendo hoje, tá? O que é exegese, o que é interpretação real e fiel do texto e o que é exegese, coisa que você não deve fazer. Por quê? A exegese é uma interpretação correta que busca entender o que Jesus realmente quis ensinar. Olha, exemplo de coisas que as pessoas inventam dessa parábola. Tá? Algumas pessoas transformam essa parábola do bom samaritano em uma alegoria completa, onde cada detalhe da história teria um significado espiritual oculto. Jesus não mostrou nada oculto aqui. Exemplo, vou dar um exemplo. Algumas pessoas falam assim, o homem que foi ferido representa Adão, é Adão. Jesus está dizendo que é Adão. Gente, Jesus não está dizendo nada disso.
Jesus não está dizendo nada disso. Jesus só disse que um homem desceu de Jerusalém, no caminho os ladrões bateram nele. Só falou isso. Falou que era um homem, um ser humano. Que era do sexo masculino? Sim. Tá? Que era um ser humano? Sim. E aí, o pessoal começa a enfeitar. Diz que Jerusalém representa o céu e Jericó representa o mundo. Não, Jesus não disse isso também, tá? Não disse isso. Não é isso, ok? Não é isso. E vai começando a criar mais alegorias. Por exemplo, há pessoas que dizem que os ladrões são os demônios, é Satanás. Os ladrões são seres humanos que dão lugar aos demônios, que dão lugar a Satanás para viver de roubar as pessoas, para viverem de machucar as pessoas, de ofender as pessoas, de tomar à força as coisas que não é dele, tá? Mas não são os demônios. Aqui são homens que resolveram viver uma vida errada, resolveram viver uma vida sem Deus, resolveram não aceitar a Cristo como o único e eterno Salvador, porque qualquer ladrão, no momento que ele se converter a Jesus, ele para de roubar, ele para de bater nas pessoas, ele para de ofender as pessoas. Por quê? Ele deixa de ser dominado pelos demônios e por Satanás. Aí, tem gente que continua enfeitando, diz que o sacerdote representa a lei e o levita representa os profetas. Não é nada disso. Aí tem gente que diz que o samaritano representa Jesus e a hospedaria representa a igreja e as duas moedas representam os sacramentos. Olha só, para quem é evangélico, os dois sacramentos que cumpre na Bíblia, tá? Sacramento quer dizer atos religiosos, rituais religiosos. No caso, quais são os dois sacramentos que existem no Evangelho? Você é evangélico? Sabe quais são? Batismo e Santa Ceia, tá? São os dois sacramentos evangélicos. São os rituais, né? Batismo é um ritual. A pessoa vai ali, o pastor vai ali na água e submerge a pessoa na água e tem todo um simbolismo. E a Santa Ceia? Você come o pãozinho, toma o suco de uva, tem aqueles hinos, aquelas orações, vai lembrando o que aconteceu com Jesus na cruz, tá? O nome disso é sacramento. Então, o ritual do batismo é um sacramento, o ritual da Santa Ceia é um sacramento, ok? Você vai encontrar essa palavra também no catolicismo. No catolicismo são 7 sacramentos, tá? Lá eles consideram 7 sacramentos. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Vou fazer um paralelo do sacramento evangélico e o sacramento católico. Por que essas interpretações são erradas? Porque Jesus ele não disse que a parábola era uma alegoria. Ele não falou nada disso. Ele contou essa história, Jesus contou essa história para ensinar o amor ao próximo e não para criar um código oculto de interpretação. Simples assim. E a lição principal não é uma alegoria sobre salvação, mas é um chamado para amar sem preconceitos. Qual o preconceito que tinha aqui? Samaritano era inimigo do judeu. O judeu era inimigo do samaritano. Inimigo, tá? Tem aqui também, tem gente que faz uma interpretação moralista e secular, tá? Por exemplo, algumas interpretações dizem que a parábola não tem nada a ver com fé e salvação.
mas apenas com boas ações e ajuda humanitária. Olha só. Jesus só quis ensinar que devemos ser gentis e amorosos com as outras pessoas. A parábola ensina apenas que a religião ela não é importante, apenas as boas obras. Não é nada disso, Jesus não está ensinando isso. Jesus não ensinou apenas filantropia, mas um amor que reflete o caráter de Deus. A parábola mostra que a verdadeira obediência a Deus envolve amor prático, não apenas rituais religiosos. A fé e a ação andam juntas. Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 17. E 1 João, capítulo 3, versículo 18, vai mais profundo ainda, que vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então a parábola ensina que o amor ao próximo é a evidência de uma fé verdadeira em Deus, de um verdadeiro convertido a Cristo, de alguém que tem a vida no altar do Senhor. Aí reflete Cristo. Tem gente também que ensina que a justificação são pelas obras. E pior que usam essa parábola. Alguns ensinam que o bom samaritano mostra que nós seremos salvos pelas nossas boas obras. Jesus não falou nada disso. Tem gente que ensina assim: se eu fizer o bem, Deus me aceitará e Deus me salvará. Olha só. Não importa no que você acredita, contanto que você ajude os outros. É isso. É isso que a parábola está dizendo. É isso que Jesus está ensinando. Quando alguém ensina isso, tá? E aceita isso, é porque a pessoa não quer aceitar a Cristo, não quer se converter ao Evangelho, não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com a Igreja de Jesus. Por que esse pensamento é errado? Porque a Bíblia vai dizer que a salvação não vem das obras, mas vem da fé em Cristo. O que salva é a nossa fé em Cristo. E a sua obra vai ter valor perante Deus quando você faz o contrário. Você aceita Cristo, você tem fé em Cristo e você faz a obra. E você diz que o bonzinho não é você. O bom é o Cristo que está em você. É o Espírito Santo que está em você. Aí sim. Porque a parábola é bem clara. Não diz que boas ações salvam as pessoas, mas diz o seguinte, que o amor ao próximo isso sim, é um reflexo da fé verdadeira. E o versículo que respalda o que eu estou falando é Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Que o apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja em Éfeso, diz assim: olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então o bom samaritano, ele não foi salvo por sua bondade, mas as suas ações refletem um coração transformado. E era samaritano. E Jesus está mostrando que, independente de ser samaritano ou não, se a pessoa quiser colocar o coração nas mãos do Senhor, Deus aceita. Deus aceita qualquer coração que se coloque na mão dele. Tem gente que usa essa parábola para justificar ideologias. Algumas pessoas tentam forçar a parábola para apoiar posições políticas e ideológicas. Não é nada disso. Não é nada disso. Olha, essa parábola prova que devemos apoiar determinado sistema político. Tem gente que ensina isso.
Pelo contrário, Jesus, ele era contra certas religiões organizadas, porque o sacerdote e o levita não ajudaram o homem. Por que isso é errado? Jesus não estava ensinando sobre política ou criticando toda e qualquer religião, não. Ele diz que o seguinte: a falha do sacerdote e do levita não significa que toda a religião era ruim, mas que rituais vazios não substituem um coração cheio de amor. O sacerdote e levita tinham acabado de sair da igreja, tinham acabado de adorar a Deus, tinham acabado de cumprir os seus rituais. O levita cantando, o sacerdote pregando a palavra e falando aquelas palavras lindas lá no microfone, no altar, mas o coração cheio de maldade, coração cheio de rancor, um coração que não se preocupava com o amor ao próximo, não se preocupava em ajudar o próximo, não olhava o ser humano, cada ser humano em particular, como alguém que precisa de algo. Essa é a função do sacerdócio. Sacerdócio é isso. Sacerdócio é negar a nossa vontade, é negar o que eu penso e entender que o meu sacerdócio é viver Cristo, trabalhar para Cristo, glorificar o nome de Cristo, e tudo o que eu fizer é porque Deus está comigo. Todos os dias você tem aqui no canal Meu Mestre em Teologia, um estudo gratuito. Porque pastor Osemar é bonzinho? Não, eu não sou bonzinho. O Deus que eu sirvo é bom. E o Deus que eu sirvo me deu todas as ferramentas. Já me deu notebook, já me deu celular, já me deu internet, já me deu visão, me deu a voz, audição, me deu vocês, audiência, porque você não sabe como é gratificante saber que alguém está me ouvindo, alguém está recebendo essa mensagem, alguém está compartilhando, alguém está preocupado com a salvação de outras pessoas que às você nem conhece. Eu estou preocupado com a sua salvação, que eu nem te conheço. Você está me ouvindo agora, eu nem te conheço. Mas eu estou ofertando essa mensagem para você. Não porque pastor Osemar é bonzinho, mas porque eu tenho o Espírito Santo e estou aqui apenas obedecendo a voz de Deus, porque Deus mandou criar esse canal e Deus me dá sabedoria, inteligência. Eu tenho ali nos fundos, você vê um monte de livros, um monte de dicionários. Deus me deu uma mente abençoada. Eu consigo estudar, consigo entender, tenho o Espírito Santo. Então é por isso que todos os dias o pastor Osemar te oferece um estudo novo, um estudo limpo, sem religiosidade. Porque Tiago, capítulo 1, versículo 27, vai dizer o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E no mundo espiritual, órfãos e viúvas são as pessoas que não têm pai, são as pessoas que não têm esposo, são as pessoas que não têm ninguém para acudir, ninguém para oferecer. Mas aqui, religião pura é isso. Eu te ofereço a você que não tem um pai ainda. Se você não se converteu ao Evangelho, você não tem um pai. No mundo espiritual, você não tem um pai. Tá? Você está órfão e está viúvo também. Porque a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo. Então, formam uma companhia perfeita. E a viúva é aquela que o esposo já faleceu. Mas você, Deus manda levar até você esse convite do Evangelho para que você tenha um pai do céu, para que você tenha uma companhia.
a igreja, a palavra de Deus. Jesus está chamando para uma fé ativa e amorosa. Não está rejeitando a religião em si. Então, vamos concluir aqui a interpretação da parábola do bom samaritano. Tem aqui um fato interessante, que Jesus, no final, ele pergunta ao mestre da lei o seguinte: quem destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? E respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse-lhe: vai e procede tu de igual modo. Você veja só a resposta de um homem que era apenas religioso e não era convertido a Cristo. Esse intérprete da lei, esse mestre da lei, ele não pronuncia a palavra samaritano. Jesus disse que foi um samaritano que usou de misericórdia. Então era para ele responder a Jesus, o samaritano. Ele não responde isso. Ele só diz que aquele homem que usou de misericórdia. Isso significa que ele, como judeu, ainda mantinha o ódio no coração dos samaritanos. Mesmo este samaritano que agiu de acordo com a lei de Moisés, ele não reconhecia como uma pessoa boa. Mas Jesus prova que qualquer ser humano que quiser se converter ao Evangelho é sempre muito bem-vindo. Pode ser ladrão, pode ser viciado, pode ter a sua opção sexual que você tiver. Mas se você quiser vir para o Evangelho, se quiser entregar sua vida a Cristo, Jesus te transforma. Não fica preocupado em você se transformar, que você nunca vai conseguir. Se você mergulhou numa vida de carnalidade, você homem ou você mulher, e você não está conseguindo voltar, não está conseguindo sair disso, você não vai sair sozinho. Porque os demônios têm as suas forças. As entidades do mal têm as suas forças. Lá no início eu disse que os ladrões roubaram, machucaram o homem porque estavam dominados por demônios. Então os demônios, as entidades do mal, são mais fortes que os seres humanos, sim. São mais fortes. Eles só não são mais fortes que Jesus Cristo. A única força que consegue destruir as obras do mal é Jesus Cristo. O único homem, o único Deus, o único Salvador que consegue mudar a sua história é Jesus Cristo. E aí você volta à pessoa original criada por Deus. Quer voltar a ser o original de Deus? Como Deus te criou? Como você saiu do ventre da sua mãe? Arrependa-se, aceita Cristo e tudo se fará novo. Não por sua força, mas pela força do poder de Deus, pela força da palavra de Deus, pela força de Cristo. Jesus não criou uma alegoria mística, mas ensinou um princípio claro sobre o amor ao próximo. Eu levo essa palavra para você porque eu te amo em nome de Jesus. A parábola não ensina a salvação pelas obras, mas que o verdadeiro amor reflete uma fé genuína. E o ensinamento de Jesus não era sobre política ou moralismo secular, mas sobre viver a fé com compaixão ativa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A verdadeira mensagem do bom samaritano é que o amor verdadeiro não tem barreiras. Ele nos chama a amar como Deus nos ama. Inscreva-se no canal, é gratuito, compartilha, comenta, manda para os seus amigos, manda para os seus grupos, compartilhe no Facebook, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai celestial, Deus eterno, Cristo vivo, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra nos ensina a amar como o Senhor nos ama. Ajuda-nos a viver os ensinamentos de Jesus na parábola do bom samaritano, para que possamos ser instrumentos do teu amor
ajudando aqueles que precisam, sem olhar para as barreiras ou preconceitos. Em 1 João 4,7, a Bíblia diz assim, Senhor: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Senhor, que a nossa fé não seja apenas de palavras, mas de ações que demonstrem compaixão, misericórdia e graça. Que possamos enxergar o próximo com os olhos de Cristo e responder às necessidades com um coração generoso, para a glória de Deus. Em Tiago 2,17, o Senhor diz, a palavra de Deus diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Dá-nos, Senhor, um coração sensível, pronto para servir e amar sem esperar nada em troca. Que possamos viver para glorificar Teu nome em tudo que fazemos. Oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama e pastor Ocemar Almeida também.